Glória a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos e a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes. Quem saúda a todos é o seu irmão em Cristo, irmão Jonas, aqui do canal Buscando o Reino do Céu. Glória a Deus, Pai do Senhor, a todo o povo de Deus, amém. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Buscando o Reino do Céu, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, aqui no canal mais uma vez. Deus abençoe a todos os inscritos que está inscrito nesse canal. E você ainda que não é inscrito, peço para você se inscrever, deixar aí o seu gostei, compartilhar para mais vidas estar sendo alcançada através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O tema de hoje nós vamos falar a respeito de Santa Ceia, irmãos? A Santa Ceia do Senhor. O que é a Santa Ceia e por que nós cristãos devemos tomar a Santa Ceia? Amém, irmãos? Nós vamos entender tudo isso no vídeo de hoje, mais e mais. E lembrando aos irmãos que sempre mais e mais é bom nós aprender da palavra de Deus, porque essa palavra é a bússola, é o caminho reto do cristão. Amém, irmãos? Vamos ler aqui já, no livro de João, no capítulo 6 e no verso 53, Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 53, que diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Olha aí, meus irmãos, que tremendo, Olha pra você ver, olha que tremendo, irmãos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha aí, irmãos. É forte, hein? Mais e mais, Então o Senhor nos deixou, para que nós possamos mais e mais entender essa ordenança, para nós lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, irmãos? Então a Santa Ceia é para que mais e mais nós vamos lembrar até que Ele venha, irmãos? Podemos entender que nos dias que nós estamos vivendo, muitas coisas têm sido mudadas. Na verdade, o próprio ser humano, muitas das vezes as pessoas não estão se importando com a Santa Ceia, E são da igreja. Não vou tomar esse mês não, outro mês também não. E vai indo, Mas aquele que toma, olha o que a Bíblia diz: ele permanece em mim e eu nele. Irmãos, nós devemos mais e mais participar da ceia do Senhor. E lembrando aos irmãos que todos aqueles que são batizados, aqueles que aceitaram Jesus, são aqueles que devem participar da ceia, irmãos? Porque assim, todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, irmãos? Aqueles que aceitam, Aqueles que passam pelo período do batismo, Tem muitas outras igrejas aí que é liberado para todos, na verdade, participar da Santa Ceia. Ou seja, por exemplo, a pessoa faz uma visita na igreja e se for de outro ministério pode participar. Mas
No ministério onde eu congrego, que é a Deus e Amor, há uma restrição, né, irmãos? Ou seja, somente membros da Deus e Amor podem participar da Santa Ceia, né, irmãos? Por exemplo, se os irmãos de outro ministério virem participar, não poderão participar, né? Já é algo que a igreja, né, em regras, deixou ali, né? Então, cada igreja tem uma regra, né, irmãos? Tem igreja que não é qualquer um que prega. Tem igreja, irmãos, que muitas das vezes a pessoa tem que ter uma teologia, a pessoa tem que saber do que está falando para pregar, né, irmãos? Mas tem igreja que a pessoa, né, pela humildade, pela presença do Espírito Santo, recebe uma oportunidade ali e fala de Deus. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que tem igreja que, se o irmão for humildezinho, não sabe nem falar, não recebe nenhuma oportunidade. É isso que eu estou querendo dizer. Amém, irmãos? Mas lembrando bem que Jesus falou assim, ó, eu ocultei essas coisas aos sábios e entendidos e revelei aos pequeninos. Então, irmãos, nós devemos ter um exemplo de humildade, né? Porque nós somos bem entendidos, que tem muitas pessoas que acham que é bem entendido, acham que é melhor, acham que é maior. Não, somos todos iguais e prontos a aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler aqui, né, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e no verso de número 27 em diante. Amém, meus irmãos? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-me, pois, o homem a si mesmo. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, e não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha aí, meus irmãos, que forte, né? Que forte que o Senhor deixou, né? Para o povo de Deus, né? Se você toma indignamente, você é culpado, né? Do corpo. Ou seja, você não está cumprindo e você está praticamente, né? Fazendo aquilo a qual Jesus falou que não era para você fazer, né, meus irmãos? Então podemos ver aqui, ó, aquele que bebe o meu sangue e come a minha carne indignamente é culpado do corpo, né, irmãos? Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz não valeu de nada, né? Tá tomando indignamente, né, meus irmãos? A Bíblia diz, ó, acabamos de ler, examine o homem a si mesmo. Então nós temos que fazer uma análise mais e mais da nossa vida, porque tem pessoas na mentira tomando Santa Ceia, tem pessoas falando palavrão e tomando Santa Ceia, tem pessoas muitas das vezes brigando com a mulher dentro de casa, até mesmo batendo e tomando Santa Ceia, pessoas na masturbação, né, tomando Santa Ceia, né, meus irmãos? Muitas das vezes ninguém tem coragem de falar isso daí, né? Mas tem aí, meus irmãos? Pessoas vendo vídeo pornográfico e tomando Santa Ceia, meus irmãos? Pessoa muitas das vezes, né, bebendo e tomando Santa Ceia, pessoas se prostituindo e tomando Santa Ceia, pessoa adulterando e tomando Santa Ceia, né? Mas o Senhor disse bem claro, examine um homem a si mesmo. Mas o grande problema, irmãos, é que muitas das vezes quem está no erro não consegue ver o seu erro. É a mesma coisa, quem está no adultério não consegue ver o seu adultério. Quem está na mentira não consegue ver a sua mentira, né, irmãos? Quem está muitas das vezes na prostituição não consegue ver a prostituição, porque o pecado cega. Meus irmãos, foi o que aconteceu com Balaão. Balaão não era profeta? Balaão não era aquele homem que tinha visão? Mas por que então ele foi diante de Balaque para receber os benefícios? E quando ele foi, o Senhor colocou o anjo para o adversário e quase que ele saiu ferido. Mas por causa da jumenta, né, que viu o anjo, acabou, né, pela misericórdia, depois o Senhor abrindo os olhos de Balaão. Né, irmãos? Então o pecado cega. Muitas das vezes a pessoa tá, né,
contaminada e não consegue mais ter a consciência de ver que está errado, né, irmãos? Pessoas pintando o cabelo, pessoas esticando o cabelo, pessoas fazendo chapinha, pessoas usando roupa apertada, pessoas usando roupa transparente dentro de casa, roupa curta dentro de casa. Ah, mas aqui não tem ninguém, ninguém tá vendo, né? Ninguém tá olhando. Mas o Espírito Santo fica como? Porque nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E se nós somos o templo, o Espírito Santo habita em nós, né, irmãos? Então olha só o que Deus quer nos ensinar mais aqui. Que nós não devemos tomar indignamente, né, a ceia do Senhor. E muitas pessoas hoje em dia não estão nem aí. Ah, se eu não tomar, vai falar que eu estou em pecado. Mas se tomar em pecado também é para a própria condenação. Olha aí, meus irmãos. Então nós temos que examinar mais e mais a nossa vida. Ou seja, nós temos que mais e mais se humilhar. Nós temos que mais e mais, né, renunciar a todos os nossos erros, as nossas falhas. Mas é claro que tem erro, irmãos, que muitas das vezes tem que ser tampado, né? Nós somos pecadores, somos. Mas tem coisa muitas das vezes que a pessoa sabe que é errada, acaba praticando porque quer praticar, né, irmãos? Então entenda o seguinte, que o Senhor falou aqui, para examinar o homem a si mesmo. O homem tem que ver e reconhecer os seus erros, né, irmãos? Se Adão tivesse reconhecido o seu erro lá no Éden, o Senhor teria misericórdia, né? A questão é que ele não falou assim, Senhor, eu errei, eu confesso que errei. Ele não falou isso. Ele falou, a mulher que tu me deste. Né, irmãos? Ó pra você ver só, ó a mente do ser humano, irmãos. A pessoa, por mais que errada que esteja, ela sempre vai tacar a culpa em alguém ou em algo que aconteceu. Tá entendendo isso aqui, irmãos? Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso por causa disso. Irmãos, todos aqueles que confessar diante do Senhor, no dia do juízo, o Senhor, né, o exaltará. Ou seja, melhor você se humilhar aqui na terra e receber galardão lá no céu. Né, meus irmãos? Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos mais e mais ser imitador de Cristo, né? Quem quer ir para o céu tem que imitar o céu, né, irmãos? Não é imitar o mundo, não. Né? Muitas das vezes as pessoas, né, falam uma para outra, toma Santa Ceia. Ah, não, irmão, eu tô fazendo isso, né, isso e aqui. Não, mas pode tomar, Deus perdoa. Amém, Deus perdoa, acredite que Deus perdoa. Mas há um preparamento, né, irmãos? Porque assim, o que eu acho, o que eu penso hoje em dia, irmãos, no que está acontecendo. Muitas pessoas acham, hoje em dia, que o pecado é uma coisa normal. Né? Ah, se eu fizer isso, daqui a pouco eu peço perdão. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas olha, irmãos, ó o que Deus falou na palavra dele. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério. A Bíblia fala que todos queriam apedrejar ela. Sim, todo mundo que lê essa mensagem fala assim, ó, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, tudo bem. Mas só que o que Jesus falou para ela no final? A questão da mensagem é o final. O que Jesus falou no final? Vai e não peques mais. Meus irmãos? Então, ou seja, agora ela ficou ciente que não é para ela fazer aquele ato. Então a maioria das pessoas está ciente do que é certo e do que é errado, né, irmãos? E muitas das vezes prefere fazer o errado do que fazer o certo. Então nós lemos aqui, né, irmãos, acerca da Santa Ceia. Muita gente brincando com o cálice, com o corpo de Jesus. Aí fala aquela língua estranha à noite e pula, né, rodopeia no poder, mas muitas das vezes não confere com a conduta do dia a dia, né, irmãos? Fala palavrão, amaldiçoa, muitas das vezes está no adultério, muitas das vezes fala para a mulher, não, tô trabalhando até tarde, mas está lá, né, se prostituindo, né, e depois está lá glorificando, e até chora na hora da oração, e até chora na hora do louvor. É uma lágrima de crocodilo terrível, né, meus irmãos? Então nós podemos ver que diante dos olhos de Deus não tem escapatória. Então, enquanto é tempo, se purifique mais nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ler aqui também, né?
no livro de aos Coríntios, 1 aos Coríntios também, no capítulo 10 e no verso 21, que diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha aí, irmãos. Então você não pode simplesmente tomar a Santa Ceia e daqui a pouco tá lá bebendo no bar, né? Você tem que servir um Deus. Ou você serve a luz ou você serve as trevas, né, irmãos? E tem muitas pessoas que estão na mesa do Senhor, glorificando. Deus é bom, Deus é fiel. Depois sai da igreja, tá batendo em fulano, tá irado, tá alterando, né, irmãos? Muitas das vezes quer resolver as coisas do jeito dele ou do jeito dela. Muitas das vezes, né, irmãos? Tá até mesmo caluniando, muitas das vezes perseguindo, né? Então você não pode ser participante de duas mesas. Ou você é participante da mesa do Senhor, ou você é participante da mesa dos demônios, né, irmãos? Muitas das vezes, quantas das vezes não tem crente assim, que quando chega a época do carnaval, ele toma a Santa Ceia, mas também dá uma puladinha no carnaval, né, irmãos? Toma a Santa Ceia e depois dá uma puladinha no forró, né? Ninguém tá me vendo aqui. Mas esquece que antes do homem ver, Deus está vendo todas as coisas, né, meus irmãos? Um alerta da parte do Senhor para a igreja, para o povo de Deus, para que os irmãos, né, despertem mais e mais, porque não é brincadeira não, irmãos. Muitas pessoas estão achando que é brincadeira, né? Ah, vou tomar Santa Ceia aqui. Pra você ter uma ideia, irmãos, antigamente, para a preparação da Santa Ceia, os irmãos ficavam tudo a semanas, irmão, em jejum, em oração, orando e jejuando mesmo, irmãos, para que quando apresentasse, né, para a transformação do corpo, a transformação do sangue, caiu um poder no meio da igreja, irmãos, né? Antes mesmo de tomar o sangue e comer o corpo, que é a carne do Senhor, os irmãos já entravam em mistério, irmãos. Já saíram de casa em mistério, já sabendo, né, mais e mais que se tomar, o Senhor permanece nele e ele permanece em nós. Então, irmãos, era uma alegria para o povo de Deus. O povo de Deus queria mais e mais ter Jesus perto. O povo de Deus queria ter mais e mais Jesus do seu lado, né, irmãos? Queria sentir a presença do Espírito Santo. Hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas não querem mais sentir a presença de Deus. As pessoas muitas das vezes não querem nem mesmo participar da ceia do Senhor, não tem vontade mais, irmãos, né? Estão pouco se importando, né? Então nós não devemos fazer dessa forma. O nosso alvo é Cristo e a nossa meta é buscar mais e mais o céu, né, irmãos? Nós estamos aqui na terra, mas nós não pertencemos aqui. Amém? Estamos apenas peregrinando, né, irmãos, de passagem. Porque nós sabemos que um dia nós iremos morar no céu. Essa carne aqui vai perecer, mas haverá uma transformação, né? Nossos corpos serão transformados, né? E seremos, né, alcançados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos? Então é forte, né? Acerca da Santa Ceia do Senhor. Porque muitas das vezes ninguém quer falar sobre isso, né? Muitas das vezes as pessoas, né, estão com uma escama nos olhos, a qual não anuncia o Evangelho para todos aqueles que necessitam ouvir a sua palavra, né, irmãos? Ouvir a palavra do Senhor Jesus. Pessoa, irmãos, que começa a tomar a ceia indignamente. Um dos primeiros sintomas, a pessoa começa a enfraquecer. Ou seja, ela já não tem mais aquela força, aquele ânimo que tinha antes. A pessoa começa a deixar de ter fé. A pessoa começa a deixar de acreditar, irmãos, né? Começa a ficar fraco na fé, fraco espiritualmente, doente, enfermo espiritual, irmãos. Aonde o inimigo acaba tampando seus ouvidos para não ouvir mais a verdade, né? E às vezes a pessoa acha que tá forte espiritual. Tô forte espiritual, Deus tá comigo. Tá fraco espiritualmente. Meus irmãos, a fraqueza espiritual é terrível,
Porque a pior morte, irmãos, a pior morte é a morte espiritual. Amém? Porque a morte física, você pode levar um tiro, levar uma facada e acaba morrendo e já cai ali. Mas a morte espiritual é terrível, irmãos. Porque a pessoa fica sem vida, né, irmãos? Ela fica vazia. Mas quando a pessoa está com a presença do Espírito Santo, ela tem vida, né, meus irmãos? Então há muitos no meio de nós que já estão fracos, né, doentes na fé, né, que já estão enfermos, né, espiritualmente, aonde o que acontece? Não consegue mais sentir a Deus, não tem mais renovação, não sente mais o poder de Deus, não acredita em cura, não acredita em libertação, não acredita em nada, irmãos. Está morto espiritualmente, né? É um cadáver ambulante. Meu Deus do céu, né, meus irmãos? É o que está acontecendo. As pessoas muitas das vezes tá ali, né, pegando a oportunidade e não sente nada, aquele negócio oco, aquele negócio vazio. Parece que tá saindo só fumaça, mas não tem fogo, né, irmãos? Não tem a unção, não tem o poder, não tem a graça, irmãos. É o que acontece muitas das vezes com quem toma assim indignamente. Tá sem o poder de Deus, tá sem a vida, tá sem o Espírito Santo, né, irmãos? Muitas das vezes, né, as pessoas estão, né, levando e se esquecendo dos primeiros princípios, né, irmãos? O primeiro princípio de tudo, que o Senhor disse, vale mais a obediência que o sacrifício. É, irmãos? Obedecer, é isso que Deus quer. Então, que esse tema possa ter falado com os irmãos aí, né, acerca da Santa Ceia. Quem toma dignamente é culpado do corpo. Olha aí, irmãos. Culpado, hein? Tá com as mãos que nem Judas. É traíra. Você tá traindo a confiança de Deus, né? Você tá com as mãos espiritualmente impuras e está tocando na ceia do Senhor. Né, irmãos? Deus, quando olha essa situação, creio que sente até uma tristeza, né? Sente até uma angústia, né, irmãos? Mais e mais, irmãos. Vamos ser vigilantes e vamos mais e mais examinar nós mesmos e buscar ser sincero com Deus. A própria Bíblia diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem no que o mundo há, né? Então, irmãos, que mais e mais o Senhor continua falando com todos. Esse é um alerta da parte de Deus para que o povo mais e mais se purifique, mais e mais se dedique à presença de Deus. Porque o interessante, irmãos, é que tem muitas pessoas, né, quando começa no caminho do Senhor, começa naquela força, aquela sede de querer fazer, aquela sede de querer orar, aquela sede, né, irmãos, de querer jejuar, de querer evangelizar. Mas com o tempo começa a enfraquecer, né, irmãos? Não pode desanimar. A peleja, ela é travada, mas será grande também o galardão e a vitória, né, irmãos? Então nós temos que prosseguir, né? O legado continua, né? A verdade tem que ser anunciada, né? João Batista saiu, entrou Jesus. Jesus saiu, veio o Espírito Santo. Então, enquanto há a presença de Deus, enquanto há o Espírito Santo, a verdade tem que ser anunciada, irmãos. Amém? Não adianta. Muitas pessoas aí não pregam mais estas mensagens. Não falam mais para isso para o povo. Querem que o povo pereça. A maioria da preocupação de dia do homem é de dinheiro, é ter riqueza, é ter fama, é ter sucesso, é ter poder, mas poucos estão preocupados com a salvação da sua alma. Muitas das vezes a pessoa está tomando a Santa Ceia até mesmo por obrigação, né, irmãos? É triste a dura realidade, mas por obrigação. Então, irmãos, vamos acordar, vamos examinar a nossa vida mais e mais, para que lá na frente nós não viemos perecer. Amém? Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Peço para você novamente, que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever, nos ajudar mais e mais, deixando o gostei e compartilhar, né, irmãos? Para mais vidas ser alcançada através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.